Chat 3 meses em começando. Eu sou a Fernanda Soldatelli. Hoje é uma terça-feira, dia 21 de outubro. Gente, cada vez mais perto do Natal. Impressionante, né? Enfim, eu vou falar tudo que você precisa saber para ficar bem informado. São 6 assuntos hoje, um a menos, mais rapidinho. Bom, a gente vai falar sobre Foz do Amazonas. O que está em jogo aí com a nova licença de exploração de petróleo no Brasil. Vamos falar também sobre a Argentina, que recebeu 20 bilhões de dólares dos Estados Unidos nas vésperas de eleições decisivas e que o negócio não está muito bom pro lado do Milei. Vamos falar também sobre a China, que prepara um novo plano econômico para redefinir a ordem global, promete grandes coisas. Vamos falar sobre a polícia... O Ministério Público que denunciou aí as gêmeas da serial killer que teria ajudado a irmã a matar 4 pessoas. Vamos falar sobre a Petrobras, que reduziu o preço da gasolina para distribuidoras em 4,9%, quase 5% aí vai, tá bom. E vamos falar sobre Foz do Iguaçu, que registrou a primeira morte no caso de etanol no Paraná. Então, bora começar. Bom, vamos começar falando sobre Foz do Amazonas. Você chegou a ver algo sobre a nova liberação e extração de petróleo? Tá entendendo nada? Calma. O IBAMA autorizou a Petrobras a perfurar um poço de exploração em Foz do Amazonas, em uma região de mar aberto a cerca de 500 quilômetros da Foz do Rio e 175 quilômetros da costa. A área integra uma margem, a chamada margem equatorial, faixa entre o Amapá e o Rio Grande do Norte, que poderá abrigar grandes reservas de petróleo e gás natural. O Ministério de Minas e Energias defende que a medida é como estratégica para garantir a autossuficiência energética do Brasil nos próximos anos. Por outro lado, pesquisadores e ambientalistas alertam para o impacto potencial sobre uma região com mais biodiversidade do país. A Foz do Amazonas abriga o maior cinturão contínuo de manguezais do mundo e recifes de corais ainda pouco estudados, que se estendem a mais de 1.000 quilômetros. Um eventual vazamento de óleo colocaria em risco ecossistemas inteiros e espécies que ainda podem estar sendo descobertas. A pesca artesanal, base da economia de várias comunidades locais, também está ameaçada. Só no Amapá, 14 mil pescadores dependem diretamente da atividade, com uma produção anual com mais de 37 toneladas. Bom, a exploração petrolífera na região levanta uma pergunta urgente: qual é o limite do desenvolvimento e a preservação quando o futuro do ecossistema e do mundo está em jogo? Nosso segundo tema é que há poucos dias da eleição legislativa marcada para o dia 26 de outubro na Argentina, o governo ultraliberal de Javier Milei garantiu um pacote financeiro bilionário vindo dos Estados Unidos. O acordo, oficializado na segunda-feira, prevê uma linha de swap cambial no valor de 20 bilhões de dólares, o que dá de equivalência a 108 bilhões de reais, tá? Para reforçar as reservas internacionais e tentar estabilizar um pouco a economia da Argentina, que enfrenta inflações persistentes, desvalorização do peso e fuga do capital. O apoio faz parte de um plano mais amplo articulado com Washington, que inclui promessas de outros 20 bilhões de dólares em investimentos públicos e privados, totalizando 40 bilhões de dólares. Pouco dinheiro, graças a Deus. Caso Milei obtenha um bom desempenho nas urnas. A medida ocorre em meio à crescente pressão política e econômica sobre o presidente, que enfrenta uma queda de popularidade, estagnação da economia e impasses no Congresso após a vitória recente de oposições peronistas. Apesar de ter reduzido a inflação em mais de 200% para cerca de 118% em um ano, o governo Milei convive com um alto custo de vida, informalidade crescente e desaceleração industrial. A promessa de Trump em apoiar Milei, anunciada no mês passado, reforça o caráter político de apoio financeiro que chega em um momento decisivo para o futuro do governo da Argentina. Vamos ver o que vai dar nessas eleições. Bom, os principais líderes da China se reuniram na semana passada em Pequim para definir as diretrizes do próximo plano quinquenal. Adoro essa palavra, quinquenal, que vai de 2026 a 2030. Que guiará a segunda maior economia do mundo. O encontro do Comitê Central do Partido Comunista deve antecipar metas estratégicas que vão do avanço tecnológico à busca de autossuficiência produtiva, com impacto direto na economia global.
Entre os focos do novo plano estão a produção nacional de chips, o fortalecimento de inteligência artificial e o desenvolvimento das chamadas novas forças produtivas de qualidade. Lema introduzido por Xi Jinping, que reduzirá a dependência da China na tecnologia ocidental. O país pretende se consolidar como líder em energia limpa, computação avançada e veículos elétricos, reforçando o projeto de segurança econômica e de tecnologia. Desde a reforma e abertura de Deng Xiaoping, nos anos de 1980, que até então o atual desenvolvimento de alta qualidade, os planos quinquenais moldaram a ascensão chinesa e redesenharam o comércio mundial. Agora, com tensões crescentes entre os Estados Unidos, a disputa por hegemonia de tecnologia, o novo plano de Xi promete inaugurar um novo ciclo de influência global, com Pequim mirando no topo da inovação e da geopolítica. Partindo aqui para o nosso quarto tópico. O Ministério Público de São Paulo denunciou Roberta Cristina Veloso Fernandes, de 36 anos, por investigar e participar em homicídios cometidos pela sua irmã gêmea, Ana Paula Veloso de Fernandes, entre janeiro e maio desse ano em São Paulo e no Rio de Janeiro, que é aquele caso da serial killer que com certeza você já ouviu falar. Bom, segundo a denúncia, Roberta teria colaborado com planos macabros, tá, nas palavras deles, que resultariam na morte de 4 vítimas, possivelmente por envenenamento. E o Ministério Público afirma que ela também se apresenta como assassina em série como a irmã. Olha só que legal. Laudos preliminares localizaram inseticidas, conhecido como chumbinho, em um frasco na casa em que as irmãs moravam. Exames complementares no corpo ainda estão em andamento. Além do pedido de transformação de prisão temporária em preventiva, o Ministério Público solicitou que Roberta seja obrigada a pagar R$80 mil como reparação mínima às famílias das vítimas. A apuração também investiga a participação de uma terceira pessoa, Michele Paiva da Silva, que é suspeita de motivação financeira ter guiado a parte dos crimes. 3 dos 4 corpos foram enxumados para análise de toxicológicos. O quarto, enterrado na Tunísia, dependerá de cooperação internacional para a perícia. A polícia ainda apura relatos de mortes de animais por envenenamento na mesma residência. Ana Paula chegou a admitir ter matado alguns cães em depoimento e possíveis novas responsabilidades por maus tratos. Até o momento, a defesa dos envolvidos não é localizada para comentar as denúncias. Caso a Justiça aceite o pedido do Ministério Público, a Roberta se tornará ré no processo, assim como Ana Paula. Bom, a Petrobras vai baixar o preço. Olha que delícia. Anunciou nesta segunda-feira que vai reduzir quase em 5%, 4,9%, o preço da gasolina, vendida às distribuidoras a partir de terça-feira, hoje, no caso. Com a medida, o valor médio do litro cai de R$ 2,58 para R$ 2,71. A queda de aí 0,14 centavos. Essa é a segunda redução no ano, totalizando 10,3% de quedas em 2025. Desde dezembro de 2022, a redução já acumulada já chega a 0,36 centavos por litro, o equivalente a 22,4% em valor em reais, considerando a inflação do período. Apesar da queda no valor repassado a distribuidoras, a Petrobras lembra que o preço final nos postos de combustíveis depende de outros fatores, como os custos de etanol, anidro, que é a mistura com a gasolina, impostos federais e estaduais, além de margem de lucro de revendedoras e distribuidoras. Segundo a estatal, o valor que ela pratica representa cerca de terço do preço pago pelo consumidor. Já o preço da diesel permanece inalterado até o momento, após 3 reduções em 2025. A Petrobras afirma que desde março os cortes acumulados no valor do diesel somam 35,9%, 36%, vai. Também considerando a inflação. A empresa mantém o seu site em uma área de transparência com a composição detalhada dos preços dos combustíveis para os consumidores, caso você queira dar uma olhadinha a mais. E para finalizar, vamos falar aí sobre Foz do Iguaçu, que registrou a primeira morte no caso de metanol. A Secretaria Estadual da Saúde no Paraná confirmou a primeira morte causada por intoxicação de metanol no estado. A vítima é um homem de 55 anos com comorbidades, palavrinha difícil,
que faleceu no dia 14 de outubro após dar entrada numa UPA em Foz do Iguaçu com muitas dores abdominais. Segundo as autoridades, ele havia consumido bebida alcoólica no dia anterior e exames laboratoriais confirmavam a presença de metanol no organismo. A bebida ingerida foi recolhida pelo Ministério da Agricultura para análise. Um segundo caso, também em Foz, está em investigação. Trata-se de um homem de 47 anos, encontrado morto em casa após ter consumido uma bebida contaminada. O estado já soma 22 notificações relacionadas à intoxicação de metanol, 5 confirmadas e uma apenas de óbito. 14 descartadas e 3 investigações, incluindo uma mulher que está internada atualmente em Curitiba. As autoridades de saúde reforçam o alerta para a população que evitem bebidas de origem duvidosa, sem rótulo ou com preço muito abaixo do normal. Em caso de sintomas como embriaguez excessiva e prolongada, e especialmente entre 6 e 72 horas após o consumo, é fundamental buscar um médico de imediato. Gente, loucura, 72 horas você tá bêbada é um barato, tá? E assim, vamos evitar beber por agora, né? Acho que essa é a melhor dica que eu posso te dar. E é dessa forma que eu encerro o shot de hoje. Eu espero que você tenha um ótimo dia, que você siga a sua terça-feira super bem informado. Segue a gente nas nossas redes para não perder nada, @shot365_. Vou repetir, @shot365_. Pronto, não tem mais motivos para não seguir. E a gente se vê até amanhã.